A nossa relação com a Amazônia sempre foi essa relação de substituição da Amazônia por outra coisa, né? É um modo de ocupação em que você essencialmente reduz o muito da floresta ao pouco, das poucas plantas domesticadas, dos poucos animais de uso humano. E nesse processo você não se interessa em saber o que está ali, você não se interessa em conhecer a floresta. Foi inicialmente por uma pendência pessoal que o documentarista e escritor João Moreira Salles, entrevistado desse episódio, escolheu passar 6 meses no Pará. João sentia que faltava à sua trajetória uma relação mais próxima com a Amazônia, região que afinal ocupa 60% do país e que ele, como brasileiro, conhecia tão pouco. Dessa experiência nasceram algumas reportagens para a revista Piauí e também, de maneira expandida, o livro Arrabalde, Em Busca da Amazônia, lançado pela Companhia das Letras. Com essa viagem e por meio de uma pesquisa multidisciplinar, ele busca entender por que a floresta é vista como um lugar tão distante para os brasileiros, ainda que represente a sobrevivência dos povos originários e do planeta. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. No livro e na conversa que você escuta a seguir, João investiga essa nossa relação com a maior floresta tropical do mundo. Vai desde a chegada dos colonizadores até os anos 60, quando o foco declarado de governantes era transformar tudo em pasto. Discurso que se repetiu nos períodos em que Jair Bolsonaro ocupou a presidência. Ele traz pesquisas, entrevistas e seu olhar pessoal de viajante, de observador, de alguém claramente envolvido com esse tema e com esse bioma que pode transformar o Brasil em protagonista, numa potência ambiental dos trópicos, nas palavras de João Moreira Salles. Escuta esse nosso papo. João, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer. Você começa seu livro com a imagem de um homem de terno preto, sob o sol de Belém do Pará, região ali que faz parte da Amazônia Oriental, e você vai discorrendo sobre essa cidade que nada tem a ver com a floresta, né? Uma região muito pouco arborizada e que parece não se preocupar muito com o entorno ou com o que já foi. De que maneira a relação do brasileiro com a Amazônia se assemelha com essa cena tão desconfortável desse sujeito ao sol? Esse sujeito era um segurança da Igreja Universal do Reino de Deus, em Belém, e era 8 horas da manhã. Eu acho que o relógio marcava alguma coisa como 35, 36 graus, e ele estava de terno e gravata, né? Se ele ficar muito tempo de terno e gravata embaixo do sol de Belém, ele morre, evidentemente. Então, ele é uma pessoa inteiramente inadequada, é uma situação inteiramente inadequada para o lugar em que está. Isso, de certa maneira, é um pouco a nossa relação com a Amazônia. Desde que a gente chegou lá, desde que a gente, deixa eu qualificar isso, desde que os europeus chegaram lá, né, os exploradores chegaram lá, os invasores, no século XVI, a nossa relação com a Amazônia sempre foi essa relação de substituição da Amazônia por outra coisa, né? A gente passou o tempo da nossa ocupação substituindo o estranho pelo familiar, né? Uma floresta que você não conhece por uma paisagem que você, de certa maneira, trouxe de fora e tentou reproduzir lá. Você substituiu uma flora por outra flora. Basta pensar na soja. Você substitui uma fauna por outra. Basta pensar, sai a onça e entra o boi. Você substitui a desordem da selva pela ordem da plantação e por aí vai, né? É um modo de ocupação em que você essencialmente reduz o muito da floresta ao pouco, né? Ao pouco das poucas plantas domesticadas, dos poucos animais de uso humano. E nesse processo você não se interessa em saber o que está ali, você não se interessa em conhecer a floresta. Eu tenho a impressão que a nossa ocupação da floresta é uma ocupação desinteressada, sempre foi desinteressada.
ela não foi curiosa, ela não quis aprender. E eu acho que isso é funcional. Essa é uma das teses do livro. É funcional no sentido em que você destrói com muito mais facilidade aquilo que não está investido de carinho, de afeto, de amor, de interesse, né? Então, assim, o resultado disso tudo é esse descompasso, é essa inadequação. Esse cara vestido de terno preto que eu vi na porta de certa maneira, a figura de um impasse. Eu acho que eu digo isso no livro, né? Ele é o boi, ele é a soja, ele é o garimpo, ele é o machado, ele é a serraria, ele é o modo como essas coisas foram tomando conta da floresta, foram ocupando a floresta e substituíram uma paisagem por outra sem nunca pôr em questão a viabilidade dessa troca. E vamos ver, a gente trocou a floresta pelo quê, né? A gente não trocou a floresta pelo Vale do Silício da agricultura. Se você vai para o sul do Pará, o que você encontra lá, eu estou falando do sul do Pará porque é uma das fronteiras do desmatamento, é um desmatamento já de algumas décadas. Quando você vai para lá, você não encontra a abundância, você encontra o contrário da abundância, você encontra um deserto produzido por mão humana, né? Por nós brasileiros, e são regiões que se tornam tão pobres, tão pobres, tão pobres, que elas sofrem um esvaziamento demográfico. As pessoas que moravam lá já não conseguem ficar lá porque a terra é incapaz de prover. Então, essas terras desmatadas hoje são habitadas por menos pessoas do que antes do desmatamento. E é um pouco isso que a gente está produzindo na Amazônia. Existem exceções, alguns bolsões de prosperidade, mas eles são muito, muito poucos em relação ao tanto de deserto que a gente está criando por lá. E é um livro de viajante, né? De um grande observador. É bom começar a gente contando isso, né? Então você também sentia esse distanciamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse seu desejo de resolver essa pendência como brasileiro. Eu me dei conta, já com bem mais de 50 anos, que em relação à Amazônia, eu era um típico brasileiro, médio. Alguém de costas para 60% do nosso território. Alguém que não conhecia a Amazônia. Somando todos os dias que eu tinha passado na região, na minha vida inteira, eu acho que não chegava a 2 semanas, né? E em 2019, que é quando eu fui para lá, era o primeiro ano do governo Bolsonaro e, evidentemente, a Amazônia estava sob ataque. Então, eu achei que, tendo condições de ir para lá, e eu tinha, né, inclusive a trabalho, eu propus aqui na redação da revista Piauí que eu fosse para lá e ficasse lá 6 meses, tentando entender o que acontecia. E o livro é o resultado disso, é o resultado de alguém que se dá conta que não conhece a Amazônia, que em nenhum momento, nem quando escreve o livro, se apresenta como um conhecedor da região. Eu não sou. Eu sou uma pessoa que se dá conta da sua ignorância e que tenta ir para lá para suprir uma lacuna que, como cidadão brasileiro, passava a me envergonhar, para te falar a verdade, né? Porque eu não acho que o Brasil tenha patrimônio mais importante, mais vital. Eu não estou falando da Amazônia como um ativo econômico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da Amazônia como a maior floresta tropical do mundo, a gente tem 60% dela, num mundo que já entrou numa emergência climática, num momento de crise, né? E quem oferece as soluções para a crise climática, soluções baseadas na natureza, não as tecnológicas, é o cinturão tropical. E o cinturão tropical somos nós também, entende? E temos aqui a maior floresta tropical. Então, a Amazônia ela é fundamental, ela é um patrimônio fundamental, porque sem ela não existe mais clima. O clima que se deteriora a cada mês que passa, sem a Amazônia, vira outra coisa. É uma coisa que a gente não sabe bem o que é, mas certamente é hostil a tudo que é vivo nesse momento. E certamente não será hostil a outras formas de vida, mas não essas que a gente conhece. Então o Brasil tem um dever civilizatório de proteger a Amazônia, uma vez que sem ela o mundo deixa de ser um mundo que a gente conhece, né? Então, como 60% disso está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa guarda, é fundamental que os brasileiros se deem conta dessa sua responsabilidade
E foi nesse sentido que eu fui para lá, para tentar entender o que estava acontecendo. E a Amazônia é grande demais para, em 6 meses, você poder entender, né? Então, você precisa circunscrever um pouco o objeto, e a Amazônia que eu descrevo no livro é a Amazônia do Pará. Eu fiquei só dentro do estado do Pará. E tem uma razão para isso, porque o Pará, para início de conversa, é um estado imenso, né? Maior do que boa parte dos países europeus, e o Pará, de certa maneira, é uma metonímia da Amazônia, não perfeita, porque a Amazônia é complexa demais, não existe uma Amazônia, existem inúmeras, mas o Pará tem várias dessas inúmeras Amazônias dentro das suas fronteiras. Então o Pará tem soja, o Pará tem pecuária, o Pará tem mineração, o Pará tem as grandes obras de infraestrutura, o Pará tem terra indígena, o Pará tem unidade de conservação, o Pará tem deserto produzido por nós, o Pará tem os maiores blocos de florestas protegidas dos trópicos, o Pará tem grandes cidades. Então, assim, todas as dinâmicas da Amazônia, de certa maneira, o Pará tem garimpo, né? Elas estão presentes no Pará. Então, é um bom lugar para você ver um pouquinho de tudo que está acontecendo nesse momento lá. E você trouxe esse tema do valor da Amazônia, e eu tenho ouvido podcasts e lido algumas reportagens, especialmente da mídia norte-americana, que vão muito para um caminho de que só é possível conseguir que empresas e governos se engajem na questão da mudança climática quando isso pega no bolso, né? Quando fica provado que o aquecimento global envolve o enorme custo financeiro. Você acha que essa mentalidade, né, de uma ação que acontece só associada à perda financeira, se aplicaria ao Brasil? Quando, na verdade, como você fala muito bem no livro, por aqui a terra é algo tão barato, né? Algo que garimpeiro destrói, usufrui por um período e depois vai para a próxima terra fazer o mesmo, assim. O que você acha desse argumento? Olha, em primeiro lugar, eu acho assim, eu acho que a gente não pode cair no erro de reduzir a floresta apenas a um ativo econômico, né? Ela não é um bem material, né? Você não pode substituir a riqueza do bioma, a beleza do bioma, pelo preço ou pela mercadoria, né? Eu vou voltar ao que eu falei um pouquinho antes, quer dizer, a destruição da Amazônia é um desastre moral para nós brasileiros, é um desastre que vai se abater sobre nós, né? Caso a gente deixe a Amazônia desaparecer. Então essa é uma questão, quer dizer, a Amazônia tem o direito de existir mesmo que ela não tenha nenhum valor econômico, né? Porque, enfim, de 15% a 20% de tudo que vive sobre a Terra está lá, né? As espécies, ela produz 20% da água do mundo, enfim, você tem as pessoas, você tem as criaturas humanas e não humanas que estão lá, e elas têm todo o direito de seguirem lá, porque lá é a casa delas. Então essa é a primeira coisa. Agora, acontece que nesse momento da história do planeta, o que está lá tem muito valor. Tem muito valor, aí eu estou falando de valor econômico, né? Porque, eu vou repetir, as soluções baseadas na natureza são oferecidas essencialmente pelos trópicos, porque a gente ainda não conhece nenhuma tecnologia melhor para capturar carbono do que uma árvore que cresce. E nenhuma árvore cresce tão rápido quanto nos trópicos. E poucos países dos trópicos, se é que algum, tem tantas universidades, tem tanto capital humano para entender que floresta é essa. Agora, é necessário que o Brasil queira entender essa floresta, coisa que nunca fez, né? Nunca se debruçou sobre a floresta para compreendê-la. Quando a gente decidiu ser uma potência agrícola, na década de 70, o que a gente fez foi um esforço de Estado de mandar gerações de jovens agrônomos talentosos para fora do Brasil, para se formarem lá, voltarem para cá e tropicalizarem espécies que não eram tropicais, e sim eram espécies temperadas, como a soja, como o algodão, como entender o solo brasileiro, entender como trabalhar o solo brasileiro, como dar estabilidade ao solo brasileiro, e com isso a gente se transformou no país agrícola que somos. Nenhum esforço semelhante foi feito em relação às potencialidades da floresta, nenhum, zero, né? Existe a Embrapa Florestal, e a sede dela, salvo engano, é no Paraná.
não é lá, entende? Eu conversando uma vez com um botânico da Embrapa, que trabalha lá na Amazônia, eu perguntei para ele, existem 16 mil espécies de plantas na Amazônia, né? Quantas a ciência conhece, estudou? Ele disse, olha, não mais de 300. E são 16 mil. Para você ver o tamanho da nossa ignorância, do tamanho do que a gente não sabe. E você relata aquele começo tão bonito, né? Que você fala do explorador europeu que chega e fala, poxa, aqui tem 700 mil espécies de borboletas e ali na Europa temos apenas 30, enfim. Só num passeio que ele faz nos arredores de Belém, ele vê mais espécies de borboletas do que ele conhecia da Inglaterra inteira, né? Esse é o Bates, no século XIX. Não, mas então é isso. Agora, o nosso modo de ocupação da Amazônia, como eu estava dizendo, sempre foi um modo desinteressado. E por desinteressado inclua-se aí a ciência, porque não houve um esforço do Estado brasileiro, não dos cientistas. Os cientistas brasileiros se esforçam muito para produzir boa ciência na Amazônia, mas não é um esforço concertado do Estado brasileiro, né? Falta dinheiro, falta recurso, falta instalação, falta laboratório. E o Brasil deveria entender e que ele pode ser uma coisa muito importante no mundo, ele pode ser uma potência ambiental dos trópicos. Se ele não for isso, ele vai ser muito pouca coisa, como ele sempre foi muito pouca coisa, né? No concerto geral das nações. Então, ele deveria se esforçar em relação a isso. Ele não se esforça e, pelo contrário, nos últimos 4 anos, né, o que a gente viu foi a expressão maior de um modo de ocupação da Amazônia que nunca foi muito diferente ao longo dos últimos 5 séculos, mas que se expressou de maneira muito clara no governo Bolsonaro, que é o seguinte: vamos tirar a floresta, vamos substituir a floresta por outra coisa. Tem uma frasezinha, um slogan do governo militar, da ditadura, que dizia o seguinte, naquele esforço de levar as pessoas para a Amazônia, que dizia o seguinte: leve o seu gado para o maior pasto do mundo. E o maior pasto do mundo era a Amazônia. Isso na concepção do Estado brasileiro naquele momento, né? Não é diferente hoje. Eu repito uma frase que eu ouvi várias vezes de alguns pioneiros que chegaram na Amazônia na década de 60 e de 70, levados pelo governo, e aqueles que prosperaram, aqueles que se deram bem, enriqueceram, eles convidam você para a sua casa, para a casa deles, né? E o que você vê da varanda deles é o resultado de uma vida inteira de trabalho, e o que você vê não é a Amazônia. A Amazônia foi removida, né? E foi substituída por outro tipo de paisagem. E aí eles dizem, e eu ouvi isso várias vezes de várias pessoas diferentes em lugares diferentes do Pará, eles dizem com certo orgulho o seguinte: quando eu cheguei aqui não tinha nada. Ou seja, por nada você entende o sistema biológico mais complexo que a gente conhece. É nada, tem que ser substituído. E o modo de avançar a fronteira dentro, você estava descrevendo o sistema do boom colapso, né, que foi descrito por um teórico, um economista americano que trabalha no Brasil, que a terra de fato não vale nada. Na medida em que o governo não impede esse avanço floresta dentro, será sempre mais barato você grilar a terra, desmatar a terra e exaurir a terra por 20 anos e tal. Você ocupa a terra, você coloca lá o seu boi num modo de produção quase patético, a quantidade de bois que você precisa, de hectares que você precisa para sustentar um boi, menos de um boi por hectare, quando em países que fazem uma pecuária mais avançada, sem ter pelo menos 10, 12. Então, assim, a produtividade é baixíssima, 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 mas vale a pena porque é muito barato. É muito barato porque a terra não vale nada, ela pode ser simplesmente roubada de nós todos, brasileiros, porque são terras públicas, né? E aí e como o solo da Amazônia, via de regra, é muito pobre, o que você faz? Você garimpa os nutrientes, e essa é a expressão desse americano, Schneider, que diz, olha, esses pioneiros se julgam agricultores ou se julgam pecuaristas, mas eles são, na verdade, garimpeiros de nutrientes. Eles vivem da terra, dos nutrientes naturais da terra, da queimada, eles colocam a floresta abaixo,
O solo se torna mais rico nesse momento, porque você queimou a floresta e todo esse material orgânico vai para o solo, enriquece o solo, mas dura muito pouco, dura 15, 20 anos. E aí você vai num novo ciclo de avanço, que ele descreve como ciclos de boom-colapso. No momento em que você está na fronteira, você tem um certo boom, e aí a terra é exaurida, você simplesmente deixa para trás o deserto que você criou e avança a floresta dentro. Quando no governo Bolsonaro todos os órgãos de controle foram basicamente desmantelados, esse processo se intensificou. Então você vai produzindo deserto para trás, uma prosperidade efêmera que enriquece muito pouca gente durante um período de 10, 15 anos, 15, 20 anos, e aí você continua a avançar. E o problema disso é o seguinte, que não faz sentido você enriquecer a sua terra, você zelar pela sua terra, porque isso custa caro, não é? É muito mais barato você simplesmente garimpar o nutriente da terra futura que você vai ocupar quando a sua se exaurir. Então, o fato de você não controlar a ocupação do território produz essa dinâmica de boom-colapso que empobrece o Brasil e empobrece principalmente a região. Se você vê os índices de pobreza do Brasil, os maiores estão lá. O IDH mais baixo é lá, na região norte, né? Você tem regiões, como eu falei no início, em que a população que lá vivia já não consegue viver, porque a terra não é mais capaz de prover, né? Então, você tem, é muito perverso isso. Nesse momento, a gente já desmatou alguma coisa como 20, 21% da Amazônia. O que você produziu com esse desmatamento? Uma região que se torna cada vez mais pobre em relação ao resto do Brasil. Você poderia até ter um argumento que eu consideraria ainda assim inadequado, de dizer, não, esse desmatamento está acontecendo porque a gente está gerando renda, porque as pessoas precisam viver, porque elas precisam prosperar. Bom, então me dá a prova de que essa prosperidade acontece. Essa prova não existe, essas evidências não existem. Pelo contrário, o resto do Brasil se destaca cada vez mais da Amazônia, prospera cada vez mais e cria um fosso cada vez maior em relação à Amazônia, porque esse modelo de ocupação da floresta, ele se revela um modelo empobrecedor para quem está lá. E, evidentemente, para nós todos aqui, porque dependemos da chuva da Amazônia, dependemos da biodiversidade da Amazônia, dependemos da regulação do clima que a Amazônia opera, não só na região, como no continente, e em modelos que foram rodados fora do Brasil até, em Princeton, na Universidade Americana, e eu descrevo isso no livro, o que acontece com o clima do mundo se a Amazônia é toda convertida em soja ou convertida em pasto. O mundo inteiro sofre e não sofre pouco. Sabe, João, você falou aí desse slogan dos anos 60, né, de transformar a Amazônia em um pasto, mas a gente teve, durante esse período também, um certo interesse jornalístico, sei lá, com a revista Realidade, com a Cláudia Andujar. E hoje, eu queria saber de hoje, assim, o que você acha da produção cultural e jornalística e dos programas educacionais de governo nesse ajuste do imaginário do brasileiro em relação à Amazônia? Algo tão importante como você descreve no livro. Eu acho que melhorou, tem coisas muito, muito importantes acontecendo. Eu acho que a principal delas é a visibilidade maior da arte indígena, né? A Piauí publicou há, um mês atrás ou 2 meses atrás, já não me lembro, um artigo sobre a emergência dos artistas indígenas que passam a ocupar os espaços os museus, não só no Brasil como fora do Brasil. Isso é absolutamente fundamental, porque uma das coisas que eu descrevo no livro é como nós falhamos, há uma falha de imaginação em transformar a Amazônia em matéria simbólica, né? A floresta em matéria simbólica. Nós somos um país em que 60% do seu território é a maior floresta tropical do mundo e, no entanto, a floresta não nos define como brasileiros. Assim como, por exemplo, o oeste americano, que foi ocupado
com a mesma violência com que nós ocupamos o norte, eles ocuparam o oeste, mas a colonização foi uma colonização que teve mão dupla, porque aquela paisagem, aquele lugar, colonizou, de certa maneira, também a imaginação do colonizador, entende? Então, hoje em dia, você ser americano é você ser definido também um pouco por aquela paisagem, que foi celebrada pela fotografia, pela literatura e principalmente pelo cinema, né? Nada semelhante aconteceu no Brasil, o que não significa que grandes romances não foram escritos, que você não tem grandes escritores de lá, mas houve uma rejeição do Brasil em relação a essa paisagem ser a paisagem que nos define. A gente é muito mais um povo praieiro do que um povo florestal. Então eu acho que essa falha de imaginação começa a ser consertada agora, não por méritos nossos, e por nossos, eu estou dizendo, todos aqueles que não são de lá, mas porque a potência da produção indígena, a potência da produção florestal deles, hoje em dia, e do pensamento também, né? Quer dizer, hoje em dia, quem não lê um livro do Krenak, né? Quer dizer, e que talvez seja o pensador mais importante do Brasil, ou pelo menos é o pensador inevitável. Você precisa passar por ele, você precisa passar pelo Copenau, você precisa... E isso não era verdade há 10, 15 anos atrás, o que não significa que o Krenak não pensava e não produzia o seu pensamento, é que nós não estávamos abertos ao pensamento. E você teve toda essa virada vegetal, né? Esse novo entendimento do que é uma floresta e de como as plantas se comunicam entre si. Quer dizer, você tem hoje em dia, e você tem a necessidade de entender porque você tem a emergência climática, então você tem uma configuração hoje em dia muito mais favorável a que a floresta penetre a nossa imaginação. E se você me perguntar assim, se eu fosse do governo, eu faria uma coisa muito parecida com aquilo que, por exemplo, o governo Roosevelt nos Estados Unidos fez durante a Depressão, né? Eu pegaria os maiores artistas que não estão na Amazônia, os dramaturgos, os fotógrafos, os cineastas, os poetas, e eu mandaria eles para lá, com bolsa. Quer dizer, produzam sobre a floresta. Nos deem notícias de como vocês enxergam aquilo. E, ao mesmo tempo, eu pegaria os grandes artistas que estão lá e traria eles para cá. E pediria para eles produzirem sobre o que eles veem por aqui, numa espécie de fertilização mútua das nossas imaginações, entende? Eu faria esse intercâmbio, eu faria essa embaixada cultural, e eu transformaria isso num grande projeto de tentar fazer com que a gente entenda que essa floresta, que é tão vital para a sobrevivência das coisas vivas nessa terra, é também uma floresta manipulada pelos brasileiros, que não eram brasileiros, porque o país não existia, mas por aqueles que estavam lá desde sempre e que manipularam a floresta, e que mudaram a floresta, e que conformaram essa floresta a ponto de alguns antropólogos, de alguns arqueólogos, usarem essa expressão linda de que é uma floresta-jardim. Eles construíram solos muito férteis, porque os solos originais da Amazônia são geralmente muito pobres. Eles construíram a fertilidade do solo, esses solos férteis, que são chamados de terra preta de índio. A escala desses solos é um pouco desconhecida, quer dizer, não é desconhecida, é um debate. De vez em quando você ouve falar em 10% da Amazônia, o que seria, me parece de fato muito, porque aí você está falando é mais do que a França continental, de solos construídos. Mas o Eduardo Neves, por exemplo, um arqueólogo da USP, fala entre 1% e 3%. Você está falando de alguma coisa entre Inglaterra e Irlanda, de solos construídos por indígenas, e esses solos estão entre os mais férteis no mundo, o que significa que lá cresce uma floresta que não cresceria se não fosse essa intervenção. Então, quando você olha essa floresta, eu repito, uma floresta que é vital para a sobrevivência de tudo que é vivo nessa terra, essa floresta é um bem natural,
mas ela também é um bem cultural. Ela é natureza e artefato. E se você passa a entendê-la dessa maneira, você olha para ela e diz, puxa, isso é um legado de um povo, isso é um patrimônio que nos foi deixado, assim como os gregos antigos deixaram o Partenon para os gregos contemporâneos, assim como os franceses da Idade Média deixaram a Notre-Dame para os parisienses e para os franceses e para o mundo todo. Os brasileiros originários nos deixaram essa floresta, que não seria a Amazônia que temos hoje. Seria uma outra Amazônia que a gente não sabe bem o que ela... Então, assim, você olha para ela, e eu acho que o Eduardo Neves que disse isso, uma vez eu ouvi ele dizer, ele disse, olha, a floresta são as nossas pirâmides, entende? E isso nos deveria dar um orgulho danado e um certo sentido de heresia quando ela é destruída, quando ela é queimada, quando ela é roubada, quando ela é vilipendiada, né? Porque é como derrubar o Partenon, é como derrubar, é como tacar fogo na Notre-Dame, entende? Então, assim, outra coisa que o Estado deveria fazer é ensinar o que eu estou te dizendo nas escolas, desde o início. Os meninos e as meninas que são alfabetizados no Brasil deveriam entender que floresta é essa, e que essa é uma floresta que foi protegida pelos povos originários, e que hoje, eu passei as eleições de 2022 em Rondônia. Em Rondônia, praticamente, onde existe floresta é onde existe indígena, é onde tem terra indígena. É um decalque quase perfeito, entende? Dado que essas florestas, de novo, são essenciais para a manutenção da vida como a gente a conhece, não há trabalho mais importante feito no Brasil nesse momento do que o trabalho dos indígenas, né? Que protege essas terras no marco temporal. E aí a gente entra no marco temporal, que hoje, quarta-feira, dia 30, o STF retoma aí essa questão, o julgamento desse tema. O marco temporal eu acho que é uma encruzilhada para o Brasil. Se prevalecer o marco temporal do modo como foi proposto pelo Congresso, né, a proteção da Amazônia se torna muito, muito, muito difícil, dificílima. Porque terras indígenas que já foram demarcadas podem perder a sua proteção. No marco temporal proposto pelo Congresso, quem passa a determinar a nova demarcação é o Congresso, não é mais a FUNAI, não é mais o Executivo, é o Congresso, e a gente sabe que o Congresso é esse, então nenhuma terra indígena será demarcada daqui para frente. E eu repito, as terras indígenas é onde ocorre o menor desmatamento no Brasil. O grosso da Amazônia é protegido nas terras indígenas, né? Então, assim, recuperando toda essa nossa conversa, o Brasil é essencialmente, fora do Brasil, qualquer conversa de geopolítica com um interlocutor brasileiro, seja ele presidente da República, ministro ou diplomata do Itamaraty, começa com a Amazônia e termina com a Amazônia. Nada mais interessa, né? Porque esse é o papel do Brasil, né? É isso que a gente pode, oferecer para o mundo. Que esse Congresso tenha proposto um projeto que coloca tudo isso em risco é moralmente obsceno e é economicamente, do ponto de vista das nossas possibilidades de sermos um país relevante no mundo, é um suicídio. Para quê? Em troco de quê? Um pequeno ganho, de novo, poucas pessoas enriquecendo, de um agronegócio que é muito concentrador na Amazônia, que favorece muito pouca gente, que ninguém se engane em achar que o desmatamento acontece para que empregos sejam dados. O desmatamento acontece para que algumas poucas pessoas possam lucrar com uma transação que basicamente é imobiliária. Aquilo é terra que é vendida e não terra que é usada para produção. De 2013 para cá, a pecuária lá vem diminuindo os empregos que oferece.
apesar do desmatamento ter aumentado muito, né? Quer dizer, hoje em dia a pecuária emprega menos gente do que empregava em 2013. Então a ideia de que a expansão da fronteira da pecuária e da agricultura na Amazônia oferece mais emprego é uma falácia. Aí a gente volta para o início da conversa, o que significa que o Congresso não entende a importância da Amazônia, né? E, de certa maneira, o mercado também não entende. Há uns 3 meses atrás, ou 2 meses atrás, numa quinta-feira especificamente, o Brasil passou por uma espécie de experimento natural. No mesmo dia, o Congresso passa, a Câmara dos Deputados, né, passa o marco temporal e, ao mesmo tempo, o arcabouço fiscal. No dia seguinte, o mercado reage muito bem. Dólar cai, bolsa sobe. O que significa que o mercado não entende o risco Brasil de uma destruição da Amazônia, entende? E a questão fiscalista e tal, que é importante, eu não estou dizendo que não seja, mas essa, se você não resolve agora, você resolve depois, entende? A Amazônia, se for destruída, acabou, entende? Ela pode estar chegando perto do famoso ponto de não retorno, mas o mercado olha para isso e tem uma visão de curtíssimo prazo e não entende que, se no mesmo dia uma decisão é tomada para que o Brasil reequilibre as suas contas, então, enfim, se acerte fiscalmente, e no mesmo dia, pela mesma ação do Legislativo, se decide que os indígenas vão perder a sua proteção e as suas terras indígenas podem ser desafetadas, ele olha para essas duas informações e decide que o saldo é bom, entende? Ou seja, a cegueira é uma cegueira da classe política brasileira, é uma cegueira dos agentes econômicos do Brasil, e é uma indiferença da sociedade civil, de certa maneira, que é muito organizada ali nos nichos em que a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente, a questão do clima importa. E o Brasil tem uma infraestrutura de organizações não governamentais que é sólida e que impediu que o pior acontecesse durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a Amazônia ardeu, o Pantanal ardeu e não houve uma indignação clara da sociedade brasileira. Ninguém saiu à rua para dizer isso a gente não aceita, entende? Então, assim, é uma certa cegueira que é meio universal, entende? E eu acho que está ligado ao fato de que nós ocupamos de forma indiferente o bioma. Essa indiferença sempre foi funcional e deu certo, porque a Amazônia é longe demais, ela pode ser destruída sem que isso afete a nossa sensação de que o Brasil está sendo diminuído, que o Brasil está sendo atacado, que o Brasil está sendo... que nós, como brasileiros, estamos sendo atacados quando a floresta pega fogo. Só os povos originários é que sofrem, só os quilombolas, só as populações tradicionais que estão lá, mas nós, brasileiros, que não estamos no bioma, a gente não se empenha como deveríamos, né? Dada a importância da Amazônia. Pois é, e você vê ali, né, interessante pensar em questões mais regionais, né, sei lá, quando você vê o Museu Nacional pegando fogo, ou aqui em São Paulo, quando você vê a Estação da Luz pegando fogo, você vê algum tipo de indignação, né? Já em relação à Amazônia, realmente muito pouco, né? Não há essa indignação que a gente vê com esses lugares mais próximos, né? E 49% dos brasileiros votaram no governo que tinha como projeto, realmente como projeto de governo, a ocupação da floresta à moda da ditadura militar, quer dizer, leve o seu gado para a maior parte do mundo, né? E as pessoas referendaram isso. João, para finalizar, a gente falou muito do papel do Brasil, né? Em relação à Amazônia e, de fato, a nossa responsabilidade. Mas qual o papel do mundo também nesse trabalho de preservação, né? A gente sabe que há tensões internacionais também quando a gente fala de mineradoras que exploram aqui, enfim. O que você pensa sobre isso? Pagar para que a gente proteja e possa proteger essa floresta, né? Uma vez que de novo, a Amazônia inteira não está no Brasil, só 60% dela, são 8 países, né?
Mas o grosso da Amazônia está aqui. A Amazônia é fundamental para que as pessoas possam viver bem na Alemanha, para que as pessoas possam viver bem na França, nos Estados Unidos, no Japão e na China. E, portanto, a gente tem o direito de cobrar, né, para que eles nos ajudem a preservar a Amazônia. Mas, de novo, isso se resolve em fóruns internacionais, isso se resolve com boa diplomacia. Isso se resolve com diplomacia inteligente, que parte da gente, entende? Então, parte dessa responsabilidade é nossa também, né? E a gente fez isso direito durante algum tempo, né? Eu tenho um amigo meu, Bernardo Strasburg, que diz uma coisa gozada, de novo, para voltar nos trágicos anos de Bolsonaro. A gente sabe como o Brasil se comportou nessas COPs todas, né? Basicamente, ia para lá para negar a mudança climática e para tentar afrouxar as obrigações, né, de redução de emissão, etc. e tal. E o Bernardo dizia o seguinte: isso é um pouco como a Alemanha ir para as reuniões da Organização Mundial do Trabalho, ou do Comércio, desculpa, e exigir e lutar contra a indústria automobilística, entende? Porque o que nós temos é o meio ambiente como patrimônio, são os serviços prestados pela floresta e encontrar uma maneira de fazer com que eles sejam remunerados, né, os serviços ambientais. E você vai para esses fóruns internacionais para tentar diminuir a remuneração, para tentar diminuir a necessidade de... Quanto mais rígidas foram as metas que você precisa cumprir, que a Alemanha precisa cumprir, que os Estados Unidos precisam cumprir em redução de emissão, mais o Brasil se beneficia. Porque mais o Brasil pode cobrar por esses serviços ecossistêmicos, né? Mas não, a gente fazia exatamente o contrário, né? A gente mandava pessoas como Ricardo Salles e outros para dizer essencialmente que mudança climática é uma falácia globalista. O Itamaraty era dirigido por uma pessoa que dizia que mudança climática, aquecimento global era simplesmente o lugar em que você colocava o termômetro, e esses termômetros estavam sendo colocados em lugares que evidentemente eram quentes demais, então, portanto, era uma falácia também. E isso tudo joga contra a gente, joga contra os interesses geopolíticos e os interesses econômicos do Brasil. Agora isso se reverteu. Agora, preciso ver que sinais a gente quer dar, né? Se a gente de fato quer ser essa potência ambiental dos trópicos que está a nosso alcance ser. Certamente começar a explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas não indica que a gente quer ser isso, né? Então, o marco temporal, se de fato passar, indica que a gente não quer ser isso, né? Que a gente quer ser outra coisa, e vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa né, medíocre, né? O Brasil será um país medíocre. A soja que a gente produz, a África poderá produzir, e ela está muito mais perto da China, né? Com aquecimento global, eu digo isso no livro, a Sibéria provavelmente vai se tornar uma grande fronteira agrícola, porque ela não vai ser mais... Alguns países ganham com o aquecimento, países muito frios ganham, porque a fronteira agrícola chega lá, entendeu? Então, a nossa soja não é diferente da soja produzida nos Estados Unidos, não é diferente da soja produzida na África, e a gente sabe que os chineses têm comprado muitas terras na África para fazer ali a sua reserva de commodities, né? E em algum momento o Brasil vai sofrer competição pesada. Então, o que a gente oferece, o mundo é capaz de oferecer também do ponto de vista da produção agrícola. Do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos, não. O Brasil pode ser o país líder desse negócio. E o reloginho tá rodando, porque em breve você vai ter soluções tecnológicas para redução, por exemplo, de carbono na atmosfera. Você vai ter máquinas que conseguem capturar o carbono, e a gente vai precisar das duas soluções, as baseadas na natureza, ou seja, as árvores que crescem, e as tecnológicas, que não vão ser oferecidas pelo Brasil, mas vão ser oferecidas pela Califórnia, vão ser oferecidas pela Alemanha, provavelmente por Israel, enfim, pelos países que detêm capital científico maior do que o nosso. Então,
mas elas não existem ainda. Então a gente tem uma janela de 30, 40 anos para que o Brasil seja o país líder nas soluções baseadas na natureza do problema que é o mais grave, o problema que a humanidade enfrenta. E a gente deveria concentrar todos os nossos esforços nisso. E a primeira etapa é deixar muito claro que a Amazônia não será destruída, que aqueles que protegem a Amazônia, estou falando dos povos originários, serão protagonistas dessa história, que as terras deles não serão desprotegidas, né? E que a gente vai participar dos fóruns internacionais querendo lutar por marcos regulatórios que nos favoreçam, que nos remunerem pelo papel que a gente tem em proteger a maior floresta tropical do mundo. E se tornar aí um porta-voz nesse tema, né? Que a gente tem essa possibilidade. Como já fomos, né? Como já fomos até a primeira década do século, nenhuma decisão importante foi tomada nesses fóruns internacionais de clima sem que o Brasil não tivesse desempenhado um papel fundamental. Ou o Brasil escreveu a norma ou o Brasil aprovou a norma. A gente se sentava na cabeceira da mesa. Por isso, pela dimensão do Brasil, pela dimensão da floresta, entende? E mais, mesmo que as máquinas surjam, e elas vão surgir, essas máquinas, essas soluções de geoengenharia, né? As máquinas de captura de carbono, elas resolvem um pedaço do problema, não resolvem outro. Elas não resolvem o problema da biodiversidade, por exemplo, né? Tem um trabalho importante feito por um grupo multidisciplinar de cientistas, publicado eu acho que em 2013 ou 2014, na Nature ou na Science, numa dessas duas, que fala das fronteiras, né? Das fronteiras do planeta. São fronteiras que não podem ser ultrapassadas, porque senão você coloca em risco o equilíbrio que a gente conhece hoje, né? O planeta que a gente tem hoje. São 9 fronteiras. Então, assim, camada de ozônio é uma dessas fronteiras, salinidade do mar, acidificação do mar, é outra dessas fronteiras, enfim. Você não pode ultrapassar, porque senão você coloca em risco a vida como a gente a conhece. A Amazônia está na convergência de 3 dessas fronteiras. Carbono, evidentemente, pela quantidade de carbono estocado que tem lá, né? Só a Rússia tem mais, mas o Brasil é o país que tem mais carbono estocado em matéria orgânica. A Rússia tem mais se você considerar o solo também, a terra, muito em função do petróleo que eles têm lá. Mas o Brasil, quantidade de carbono estocado na Amazônia é muito grande. Biodiversidade é a segunda dessas fronteiras. E dependendo da fonte que você consulta, o Brasil tem entre 12% e 15%, a Amazônia tem, de toda a biodiversidade do planeta. A biodiversidade é fundamental para equilibrar as coisas, né? Para que as doenças não proliferem, para que, enfim, a gente conhece essa história toda, né? E, em terceiro lugar, os ciclos hídricos, né? Água. A Amazônia produz 20% da água doce do planeta. Então, assim, se você tem 9 fronteiras planetárias, 1/3 delas passa pela Amazônia. Olha o valor que isso tem, entende? O valor moral, o valor científico, o valor geopolítico e o valor econômico também. Mas você precisa fazer valer esse valor econômico, você precisa negociar formas justas de remunerar quem está protegendo essa floresta. Excelente, João. Te agradeço pelo papo. Vai ter prazer, muito obrigado. Se você gostou do tema desse episódio, eu te convido a entrar no site da Gama para conferir a nossa edição especial sobre a Amazônia. Tem uma entrevista com a jornalista e escritora Eliane Brum, criadora do portal de jornalismo Suma Uma, um depoimento do primeiro cineasta Yanomami, Morzaniel Iramari, ganhador de 2 prêmios no Festival de Gramado, e uma reportagem sobre o café multipremiado Robusta Amazônico, alternativa para a espécie arábica que sofre com as mudanças climáticas. Você também pode ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como Rita Lobo, Marcelo Rubens Paiva, Denise Fraga, Chay Surui, Faida Belo e mais. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você.
Até semana que vem.